O ano de 2014 foi marcante por diversas questões. Mas eu não estou me referindo hoje ao 7-1, embora muitos lembrem disso ainda, e alguns são recordados em pleno domingo, né, Arthur? Deste fatídico placar. Também não estou se referindo à desilusão quase que inteira do Brasil em relação ao resultado daquelas eleições. Quem lembra o que aconteceu vai compartilhar deste sentimento. Mas também o ano de 2014 foi marcante porque iniciou o... Vocês sabem que o povo brasileiro é assim, o povo brasileiro sabe de tudo. Né? Foi só o Medina ganhar primeiro campeonato mundial de natação para o Brasil que nós temos agora 200 milhões de especialistas em surf. Ninguém sabia nada de surf até lá. Ninguém nem sabia, ninguém nem assistia, mas foi só ele ganhar, pronto, o brasileiro já sabe de tudo, opina de tudo, tem opinião. E desde 2014, quando o primeiro Masterchef apareceu no Brasil, o Brasil virou um país com especialistas em culinária. Quer seja aquele simples purê de batata, que antes você só colocava no prato, agora o pessoal coloca no prato, amassa a colher e dá aquela... Não é? Você assistiu Masterchef, você sabe, né? Quem nunca fez isso só com um purezinho de batata? Só para... Né? Antes o ketchup você só colocava ali, agora aquelas... Né? Todo mundo virou especialista, assim. E, claro, também foi marcante porque a primeira vencedora foi aqui de Ribeirão, inclusive chama Elisa Fernandes, que é exatamente o nome da minha filha, embora não foi ela que ganhou o Masterchef, né? Mas o primeiro foi uma mulher aqui em Ribeirão, eu não faço a mínima ideia do que ela está fazendo da vida agora. Antes disso, talvez, se alguém perguntasse, me dá um exemplo de um chefe famoso de culinária. Talvez você falaria Ana Maria Braga, Palmirinha, no máximo o Edu Guedes. Agora não, né? Agora sim. Fala uns 10, 15 chefes de cozinha famosos e tudo mais. Na passagem que nós vamos ver hoje, Jesus também vai falar um pouco sobre culinária. Jesus vai dar 3 lições importantes aqui, uma para os fariseus e 2 para os seus discípulos sobre culinária também. Mas a culinária de Cristo, obviamente, não é uma culinária meramente terrena, não está preocupado com questões aqui desta terra, meramente desta terra, embora também seja a sua preocupação, mas aquilo que Jesus faz e aquilo que Jesus ensina, na verdade, tem muito mais que ver, muito mais relação com as questões celestiais, aquelas questões do céu. Abram suas Bíblias, então, lá em Marcos, capítulo 8. Nossa meditação hoje será dos versículos 11 até o versículo 21. Versículo 11 até o versículo 21. O trecho pode ser dividido, como nós o faremos, em 3 partes. E nessas 3 partes serão as nossas 3 lições. Do versículo 11 até o versículo 13, há um pequeno embate com os fariseus. E essa é a primeira lição que Jesus vai dar, uma lição para os fariseus. Versículo 14 até o versículo 15, aqui, há um segundo ensinamento, um ensinamento agora para os discípulos. E do versículo 16 até o versículo 21, há um terceiro ensinamento, mas no modo de repreensão também para os seus discípulos. E são essas 3 lições que nós veremos hoje. O texto, então, do versículo 11 até o versículo 13, primeiramente, diz assim: Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus. Para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: Por que esta geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhes será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Algumas questões muito interessantes aqui na construção de Marcos do texto original, de como ele constrói esse trecho. E como Marcos faz em outras passagens, como eu já mostrei para vocês, Marcos às vezes nos conduz a um tipo de pensamento
para depois nós mesmos sermos pegos no erro do nosso pensamento. E é o que ele vai fazer agora por 2 momentos. O primeiro deles é a construção do versículo 11. Na minha versão, diz assim: os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus, na verdade, discutir com Jesus, mas é um termo que pode ser também dito como uma conversa, embora uma conversa não tão amistosa, mas uma conversa. Vieram perguntar, interrogar algo a Jesus. Só que daí diz assim, para pô-lo à prova, a NVI colocou logo no início da frase aqui. Mas, na verdade, esta palavra, essa ideia para pô-lo à prova, está lá no final do versículo. Para a gente ficar na dúvida, como se o texto dissesse assim: os fariseus estão chegando até Jesus para perguntar alguma coisa, para pedir um sinal. E aí você fica, ok, tantas pessoas se aproximam de Jesus. A gente está vendo aqui multidões se aproximando de Jesus, pedindo cura, pedindo milagres, e Jesus está atendendo essas pessoas. Só que Marcos deixa esta expressão, para tentá-lo, para pô-lo à prova, lá para o final do texto. É como se então Marcos estivesse mostrando para a gente, os fariseus estão se aproximando de Jesus, aparentemente, como a multidão estava também se aproximando. E se Jesus atende a multidão, então ele também vai atender os fariseus. Mas aí lá para o finalzinho, ele muda esse pensamento dizendo, não, a intenção dos fariseus é diferente da intenção da multidão. A gente pode talvez dividir esses grupos de Marcos aqui. Por um lado, você tem os fariseus, que são aqueles que Jesus está sempre num movimento, como vai ser aqui também, eu já mostrei em outros textos, os pregadores aqui mostraram, de afastamento, de sempre se afastar deles. Já em relação à multidão, Jesus não se afasta necessariamente sempre dela, inclusive até a atende, mas sempre mostrando, deixando claro que eles não estão lá buscando um Salvador, eles estão buscando outras coisas, comida, cura, milagres, e não um Salvador. Agora, há o terceiro grupo, que é o grupo dos discípulos. E o grupo dos discípulos é aquele que Jesus sempre se aproxima, é aquele que Jesus toma a iniciativa, mesmo que eles não tomem a iniciativa muitas vezes, como vai ser o caso desse texto. Mas a gente sabe de Marcos, Marcos tem o intuito dele de mostrar que a fé dos discípulos estava em construção. E toda vez que Jesus se aproxima dos discípulos, e a gente pensa, poxa, agora eles estão crescendo, agora eles estão se aproximando de Cristo, há uma bola fora. Inclusive, quando o Mateus pregar aqui, a maior bola dentro de Pedro em Marcos é seguido da maior bola fora de Pedro em Marcos. É quando você fala assim, poxa, agora Pedro acertou. Você lê depois, poxa, agora Pedro errou outra vez. Então, o texto inteiro de Marcos é construído assim, parece que os discípulos, e aí eles, ainda não. O que, na verdade, nos ensina muitas vezes e mostra como é a construção da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Antes de olharmos para os discípulos e dizer assim, poxa, esses discípulos, hein, não aprendem a lição. Pensa quantas vezes nós recebemos prova de que podemos confiar na soberania e no controle de Deus e mesmo assim nos desesperamos quando não precisávamos nos desesperar. Mesmo assim, ficamos, como vimos hoje de manhã, demasiadamente tristes em situações que não precisávamos ficar, mesmo recebendo provas da bondade, do cuidado de Deus com as nossas vidas. No fim das contas, não somos tão diferentes assim desses discípulos que estavam aprendendo a confiar no Deus que eles estavam seguindo aqui. Agora, os fariseus não. Os fariseus sempre tinham esse intuito, essa intenção de colocar Jesus à prova. E sempre quando Jesus é colocado à prova, ele não atende aquilo que vem até ele. Quando ele não é colocado à prova, quando é um pedido genuíno, mesmo que seja uma intenção errada, como meramente uma cura e não uma transformação do coração, Jesus sim atende, como a gente já viu várias vezes aqui. Por isso que no versículo 12 o texto diz, ele suspirou profundamente. Literalmente aqui, o texto diz assim, ele gemeu no seu espírito. Lembra que Jesus já suspirou algumas vezes, mas quando ele estava atendendo a multidão, triste pela situação da multidão, ele suspira de compaixão. Ele suspira como alguém que se preocupa de fato com o outro. Aqui não, aqui é um suspiro de indignação. Aqui é um suspiro de assim... Até quando terei de aguentar esta geração incrédula? Essa geração que fica me colocando à prova. Até quando
eles vão estar aqui. Esse suspiro de indignação, justamente por esta prova, essa tentação, vir daqueles que nós esperávamos na Bíblia que fossem os primeiros a seguir o Messias. Mesmo porque os fariseus eram, na teoria, os maiores conhecedores da lei. Mas não é isso que nós encontramos aqui no texto. Então ele diz, suspirando ou gemendo no seu espírito, por que esta geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhes será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Algumas questões interessantes nessa resposta de Jesus aos fariseus. A primeira delas é que Jesus diz assim, por que eles estão pedindo um sinal? Na verdade, quando os discípulos vêm pedir o sinal, o texto fala exatamente assim, os discípulos queriam ver um sinal nele. A expressão que é usada, os fariseus, queriam ver um sinal nele. Talvez eles queriam algo, uma demonstração de Cristo mesmo, como ele vai fazer no capítulo 9, na sua transfiguração, talvez uma prova nele de que ele era Deus, de que ele era o Filho de Deus, como ele vai fazer no versículo 9, no capítulo 9, vindo em toda a sua glória. Porque sinais mesmo, poxa, a gente leu 7 capítulos de Marcos, estamos no 8º, e quantos sinais nós já não vimos da chegada do reino de Deus? É demônio sendo expulso, é cego podendo ver agora, é surdo agora ouvindo, é um paralítico que é descido ali na casa e agora podendo andar, é pecado sendo perdoados, é pão sendo multiplicado, é peixe sendo multiplicado. Poxa, se isso não é sinal da chegada do reino de Deus, da vinda, o que pode ser então? O que nos mostra, na verdade, que para aqueles que duvidam, porque no fim das contas tudo é uma questão de fé, de crença, para aqueles que duvidam, nenhum argumento, nada é suficiente. Nada é suficiente. Porém, para aqueles que creem, nenhum sinal é necessário. Para aqueles que duvidam, nenhum argumento, nenhum sinal é suficiente. Você pode chegar e falar assim, eu era o pior dos pecadores, e olha o que Deus fez comigo. A pessoa vai dar risada. Eu conheço uma pessoa que foi curada por Deus. Não é um sinal, não é algo assim que vai abrir os olhos das pessoas. Porque é a crença. E a crença só vem de Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Agora, para aquele que crê, nenhum sinal é necessário realmente. Não sei se você já teve a oportunidade de conversar com pessoas e evangelizar pessoas assim. Às vezes a gente está evangelizando uma pessoa e ela assim, rapidamente crê naquilo que você está dizendo, na palavra de Deus. O Espírito Santo abre o entendimento dela, que a gente fica até desconfiado. Fala assim, não, espera aí, deixa eu te explicar mais. Não, eu creio, entendi. Não, calma aí, eu acho que está muito simples isso, né? Deixa eu explicar mais. E a pessoa, não, eu creio, realmente, ok, faz sentido, eu creio nisso. Porque não é a nossa ação, não é sinais, não é algo miraboloso, nada, mas é a fé nessas verdades. É isso que transforma a vida. E isso os fariseus não queriam. De tantas coisas que eles já tinham visto Jesus fazer, eles estavam presentes em vários desses milagres, vários desses sinais, mais um não ia modificar a crença deles. Não é assim, Jesus, se fizesse mais um, aí sim a gente crê que você é o Filho de Deus. Aí a gente crê que você é o Messias. Não era, a ideia era colocar a prova, ou seja, podia ter mais 10 sinais ali na frente deles, que nada ia acontecer. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui, e a ênfase aqui dessa palavra, dessa pergunta, né? Por que esta geração pede um sinal miraculoso? A ênfase está nesta geração, neste grupo de pessoas. Tá? Não vai ser nada dado a eles. Agora, isso não significa que não foi dado sinais da vinda do Messias naquela época. O que significa foi que esta geração vai viver como se não tivesse visto nenhum sinal. Estão cegos para os sinais. Os sinais existem, os sinais estão aí do agir de Deus. A nossa vida é o maior sinal do que Deus pode fazer na vida de alguém. Olha quem éramos. Olha o que Deus tem feito em nossas vidas.
na nossa luta contra o pecado. Os sinais estão aí. Deus está no controle de toda a história. É só olharmos para o que está acontecendo. É só olharmos para dentro de nós. Os sinais estão presentes. Mas para aqueles que não creem, tudo é uma mera obra do acaso. Coincidências. É aquela visão terrena das coisas, sem a perspectiva de que Deus está por trás de todas as coisas. E é esta visão, naquela terceira lição que ele vai dar para os discípulos, que Jesus está tentando abrir o olho desse pessoal e dizendo assim: vocês ainda não entendem essas coisas. Vocês ainda não têm uma perspectiva do alto, vocês têm uma perspectiva meramente terrena aqui. E por fim, versículo 13, quando Marcos faz questão de anotar que Jesus se afastou deles, é para mais uma vez enfatizar que Jesus Cristo se afasta daqueles que nós esperávamos que primeiro iam se aproximar de Jesus Cristo. Nós estamos vendo neste grande bloco aqui do livro que toda vez que Jesus se depara com o povo judeu, há rejeição. E toda vez que ele se depara com gentios, há uma aceitação maior do ministério dele. E nós já explicamos o porquê disso. E se há uma rejeição da parte dos judeus, então agora é hora de o próprio Jesus, mais uma vez, se afastar deste grupo. Se afastar deles. Então esta é a primeira lição que Jesus dá aqui, a lição para os fariseus. Que é uma lição para aqueles também que buscam mais sinais de Deus do que o Deus dos sinais. E deixa eu terminar esse trecho trazendo uma rápida aplicação para nós. Talvez, se você buscar sinais de Deus, você não vai ver sinal nenhum. Porque nunca é suficiente. Sempre a gente quer algo mais. Agora, se você olhar para Deus, o Deus dos sinais, tem sinal para tudo quanto é lado. Você vai ver o agir de Deus em tudo nesta vida. O simples fato de você estar vivo hoje é o maior sinal da misericórdia e da graça de Deus. Agora, aqueles que buscam milagres, sinais, vai sempre olhar para aquilo que ainda não aconteceu, para aquilo que ainda não tenho, para a saúde que ainda não foi curada, para aquilo que eu ainda preciso buscar. Então, nunca vai ser suficiente. É o que os fariseus queriam. Mas se você olha para Deus, seus olhos vão se abrir e vocês vão perceber quantos sinais da soberania, do controle, da bondade, da graça, da misericórdia de Deus a gente tem diante de nós. A segunda lição, então, que Jesus vai dar agora é para os seus discípulos. Mais uma vez, Marcos deixa eu dar uma expressão assim, respeitosa para Marcos, vocês vão entender. Mas Marcos é sagaz no seu escrito, sabe? Talvez Marcos escrevendo com aquele sorrisinho no canto da boca, sabe? Tipo assim, quando eles lerem isso, eles vão cair na minha pegadinha. Porque Marcos escreve nos conduzindo a este pensamento terreno, como os discípulos tinham, para depois mostrar mais uma vez que não é essa forma de enxergar as coisas. Porque olha a nota que ele vai dar no versículo 14. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Ok? Uma nota, aparentemente desnecessária. Uma nota. Os discípulos haviam esquecido o pão, levar pão. Lembra? Sobrou 7 cestos da multiplicação. Esqueceram lá. Esqueceram o pão, pegou um só. Levou um pãozinho no barco. Okay? Então Marcos está dando essa nota para a gente. Aí logo depois vem o versículo 15, a advertência, o ensino de Jesus. Advertiu Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Perceberam o que Marcos está fazendo aqui com a gente? Com aquela nota do versículo 14, os discípulos só levaram um pão. E agora com essa advertência, um leitor descuidado que para aí vai pensar o quê? Há uma relação entre esses dois versículos. O que Jesus está dizendo é por causa do versículo 14. E esta é a conclusão dos discípulos daqui no versículo depois. E é justamente essa conclusão que nós não podemos ter. Mas veja como Marcos, ele quer nos fazer pensar como os discípulos e falar assim, se eles tivessem levado mais de um pão, não ia levar uma bronca como essa.
Cuidado com o fermento dos fariseus. Para logo depois a gente falar, opa, não tem. Não é isso. Não é isso. Então, Marcos, pode ter certeza, quando chegar no céu, vou confirmar essa informação com vocês. Ele estava escrevendo com aquele sorrisinho assim, sabe? Eles vão cair nessa pegadinha minha. Eles vão cair nisso daqui. Então eles haviam pão e Jesus adverte. Antes a gente lê o versículo 16, né? Estejam atentos e tenham cuidado. Na verdade, a expressão aqui são 2 vezes o termo olhar, o verbo olhar de maneiras diferentes. É tipo assim, olhem e enxerguem. E quando a Bíblia faz isso, é justamente para, presta atenção. Não olhem com um olhar terreno, com um olhar descuidado. Olhem e prestem atenção naquilo que vocês estão olhando. Abram um olho para isso. Há um perigo aqui. Cuidado. E o perigo aqui, Jesus chama esse perigo de o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Ok, vamos explicar então o que significa o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. O fermento de fariseus talvez seja mais fácil, mais simples. Nós sabemos o que os fariseus faziam aqui. O próprio Jesus disse, eles colocavam cargos pesados sobre as pessoas que nem eles mesmos carregavam. É o famoso legalismo, você não pode isso, você pode isso, você tem que fazer isso, você não sei o quê, e começa a despejar e vomitar regra em cima da pessoa que ele mesmo não consegue praticar, porque se torna algo impossível, mas que toma um peso na vida da pessoa. É isso que os fariseus faziam. E Jesus fala, cuidado com eles, cuidado com esse ensinamento deles, cuidado com a doutrina deles. Eles não entendem a lei corretamente e eles acham que isso deve ser um peso na vida da pessoa. Agora, quando ele diz cuidado com o fermento de Herodes, pode ser que Jesus esteja preocupado com a própria influência romana, do Estado romano no cristianismo. Mas eu acho pouco provável. Eu acho que talvez o que Jesus esteja pensando aqui é porque existia um grupo de judeus também naquela época, que eram chamados de judeus herodianos. Ou seja, eram aqueles judeus que queriam e eram a favor do Estado romano. Só que o Estado romano era contra o cristianismo. O Estado romano tinha uma adoração própria, a adoração do Estado. Você tinha que adorar o Estado e todos os deuses que o Estado defendia. Então, os judeus herodianos eram aqueles judeus que falavam assim, vamos adequar o nosso judaísmo ao que o Roma quer. A gente é a favor de Roma. E, obviamente, Herodes concedia alguns tipos de favores para essas pessoas. Então, vamos adequar o nosso cristianismo aqui à vontade de alguém que é pagão, à vontade de alguém que não é judeu. Essa é a preocupação aqui com esses herodianos. Estes grupos, tanto saduceus, fariseus, herodianos, você lê o Antigo Testamento, você não vai encontrá-los. Todos eles surgem entre os 2 testamentos ali. E um dia, talvez eu conte a história para vocês de como eles surgem na história. Mas eles surgem ali naquele período, cada um defendendo umas coisas diferentes. Então, os fariseus, legalistas com a lei, temos que cumprir a lei, mas nem eles mesmos praticavam. E os herodianos, é aqueles judeus favoráveis a Herodes. Não, Roma tem que estar lá mesmo, e a gente tem que ser submisso a Roma, e a gente vai seguir o que Roma fala. Agora, é interessante que Jesus chama eles de... o perigo que eles trazem de um fermento. Se você, depois de ver o MasterChef, já é metido a cozinheiro, e se arriscou a fazer um pãozinho, uma pizza, alguma coisa que leva fermento, um bolo e tudo mais, você vai ver que o fermento ele some no meio da massa ali. Você não vê o fermento. Você não vê o agir do fermento ali. Ele meio que se camufla, some, um pozinho branco que você põe ali, mas se você descuidar, né? 2 horas que você fica longe da massa, quando você volta, você... Opa! O que aconteceu aqui? Cresceu. O fermento agiu. Você não consegue ver ele no meio da massa ali. Mas passa-se um tempo, e aquilo que parece que quando você coloca não faz nada, você sai de lá e volta, mudou a massa. A massa está diferente. Agora ela está maior. Agora ela cresceu realmente. Ela muda a sua forma. E este é o problema destas influências. Se essas influências fossem aquelas influências assim, gritantes, do tipo assim, nós não cremos em Deus, e alguém chegar e falar assim, poxa, olha que legal, eles não creem em Deus, o que você acha da gente trazer esse ensino aqui? Todo mundo ia olhar e falar assim, poxa, né? É óbvio que não.
Porque isso é escancarado. É um anticristianismo escancarado. O problema são estes fermentos. É aquilo que quando chega, parece que assim, aconteceu alguma coisa? Não. Algo mudou? Não. Nada mudou. Mas calma. Uma igreja que começa a flertar com aquilo que não é cristianismo, a ameaça não é momentânea. Você não joga o fermento e como num passe de mágica. Calma. Espera passar 1 ano, 2 anos, 3 anos. E dependendo se você deixar passar muito na igreja, vai ter mais. Irmãos, talvez hoje a gente não lide com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Mas tem muitos e muitos perigos rondando a igreja de Cristo. Tem muita gente querendo ser crente e mais alguma coisinha. Crente é defender algum pensamento anticristão. Porque, poxa, tem uma coisinha de boa ali. O fermento também é bom para a massa. Tem uma coisinha de bom. O estrago você não vai ver no momento. Talvez você é cristão e começa a flertar com essas coisas, você não vai ver o estrago na hora. Não vai ver o problema na hora ali. Mas espera. 1 ano, 2. Você vai ver o que vai ser dessa igreja. Jesus está dizendo, então, é para a gente comer um pão sem fermento. O cristianismo tem que ser sem fermento. O cristianismo não pode ter influências destas pessoas. Tem que se manter puro. Você tem que chegar depois de 1 ano e olhar a doutrina da igreja e dizer assim, aquela mesma massa de 1 ano atrás, ela está igual. Daqui 1 ano, ela continua igual. Daqui 1 ano, ela continua igual. Daqui 10 anos, ela continua igual. Declaração de fé, crenças, credos, não foram feitos para serem adequados ao longo do tempo. Nós vamos fazer 8 anos de igreja aqui. Imagine se a nossa confissão de fé mudasse a cada ano. Veja bem, né? Alguns dizem aí que a Bíblia não é tão confiável assim. Talvez a gente possa entender e mudar algumas coisas aqui. Será que cheio de erros a Bíblia? Começa assim. Parece que a gente devia ler a Bíblia com outras lentes, talvez uma lente mais social, mais de libertação, e quem sabe, né, mais projetos. Não, muda um pouquinho. Agora não vai fazer diferença nenhuma. Mas daqui a um tempo a gente não existe mais como igreja. Ou se existir como meramente um grupo que se reúne, mas não a igreja de Cristo. Irmãos, a gente deve fazer igualzinho Jesus disse aqui. Atente-se, abra os olhos para estas influências. Aí vem então a nossa terceira lição. Porque assim como talvez os discípulos ainda enxergavam as coisas numa visão meramente terrena. Então, versículo 16 diz que eles discutiam entre si dizendo, é porque não temos pão. Deus está dizendo isso porque a gente não tem pão. A expressão está no plural, né? Porque não temos pães, na verdade. O texto está no plural. É porque não temos pães. É como assim, a gente trouxe um só. Se a gente tivesse mais, Jesus não ia falar algo como isso. Pode até parecer cômico. Eu acho cômico isso. Faz sentido? Mas a gente chega e fala assim, ó, cuidado com o fermento de Herodes. É porque a gente tem um pão só. Parece que não faz sentido, né? Parece que assim, poxa, o que tem a ver uma coisa com a outra? Cuidado com o fermento dos herodianos. Poxa, se a gente tivesse mais pão, a gente não precisava tomar cuidado com isso. Você vê, parece que não tem sentido. Mas é justamente, o Marcos está mostrando, o entendimento dos discípulos que continua terreno, que continua limitado de quem Cristo é e da sua missão, e que ao longo do livro de Marcos vai crescendo, mas que toda hora escorrega. Toda hora tem um discípulo dando bola fora, tem Pedro dizendo, não, você não vai morrer não. Toda hora tem assim, os discípulos dando uma bola fora, porque eles estavam aprendendo, eles estavam ainda entendendo quem era Jesus Cristo. Jesus Cristo diz assim, então, no versículo 17, né, o texto diz, percebendo a discussão,
E, na verdade, o texto é conhecendo a discussão. E o verbo usado aqui está no auristo no grego, né? O auristo é um termo que nós não temos no português, tá? Não existe auristo no português. Tá? E este modo verbal, assim, né? O aspecto verbal no grego, é o aspecto quando a gente diz assim, que algo existe e acontece. Não que aconteceu, ou que por causa de alguma coisa, mas é uma verdade universal. Então, assim, o fato de Marcos utilizar esse auristo, dizendo assim, conhecendo a discussão, não é assim que Jesus ficou sabendo da discussão. Entendeu a diferença? Não é assim que ele ouviu os discípulos discutindo. Não é que ele precisa, é que ele conhece a discussão. A gente já viu no livro de Marcos que às vezes o texto diz assim, né? E Jesus, sabendo que arrazoavam em seus corações. A discussão não precisa nem ser audível, que Jesus conhece do mesmo jeito. As nossas dúvidas, as nossas inquietações não precisam ser externalizadas para Jesus conhecer. Ele simplesmente as conhece. E é isso que o texto está dizendo. Percebendo, sabendo desta discussão, Jesus lhe perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? O coração de vocês está endurecido? A gente ouviu essa expressão antes, lembra? Logo após a primeira multiplicação dos pães. Depois da primeira multiplicação dos pães, no capítulo 6, lá no versículo 52... o 51 também assim. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. E aí, embora a segunda multiplicação dos pães, que nós vimos na mensagem passada, seja o mesmo milagre, mas agora em terreno gentílico, e não mais em terreno dos fariseus, embora isso, os discípulos estão mais uma vez passando pelo mesmo evento. Mais uma vez aprendendo a mesma lição. É como se Jesus fizesse um milagre para eles e eles não entenderam. Ok. Agora Jesus vai fazer outro. Aí você espera, poxa, né? Segunda vez, já é para entender o milagre. Mas aí a expressão se repete. Jesus fala assim, ainda está endurecido o coração de vocês? Quantos pães eu vou ter que multiplicar para vocês entenderem? Por quantos eventos desses vocês vão ter que participar para os olhos de vocês se abrirem? Quanto que ainda resta? O que mais ainda precisa acontecer para vocês entenderem estas coisas? Aí Jesus, então, diz no versículo 18, vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Talvez você vai lembrar de Isaías 42, que é de fato o texto, o livro que dá um pano de fundo para o Evangelho de Marcos. Isaías 42, lá no versículo 18, o povo de Israel, é dito sobre eles aqui, ouçam surdos, olhem cegos e vejam. Quem é cego, senão o meu servo? O servo em Isaías começa os cânticos do servo sendo uma referência ao povo de Israel, para depois ser uma referência ao próprio Cristo. Então, quando fala servo aqui, é o próprio povo de Israel. Vocês vão ver pelo contexto. E surdo, senão o mensageiro que enviei. Quem é cego como aquele que é consagrado a mim, cego como o servo do Senhor? Você viu muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Deus está falando para o povo de Israel aqui, ó, quantas coisas vocês ouviram, quantos milagres vocês presenciaram, mas ouvindo, não ouvem, vendo, não veem. Por isso que Jesus está com essa preocupação com os discípulos. O que Jesus está dizendo aqui, vocês ainda não entendem, não compreendem, é Jesus dizendo assim, ó, não hajam como os fariseus, se afastem deles também, assim como eu estou me afastando deles. E para se afastar deles, vocês têm que começar a entender as coisas de uma perspectiva diferente. Multiplicar pão não é só relação com a fome do povo, tem algo maior ali. Vocês sabem o que é, nós já falamos aqui.
Não é meramente encher a barriga do povo, não é para isso só que eu estou multiplicando o pão. Há um significado maior sobre quem eu sou e o que eu posso fazer. Vocês vão começar a enxergar desse jeito ou vão continuar como o povo de Israel? Cego, surdo para as verdades de Deus. Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Imagina Jesus agora com uma lousinha, né? Fazendo perguntas, ensinando o povo. E os 12 responderam, né? Os discípulos. 12 responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7 responderam eles. É quase que assim, né? Bons alunos, hein? Sabem a resposta na ponta da língua. Mas é aquela resposta meramente terrena. É aquela resposta simplesmente do que aconteceu. Do que eles olharam. O pão multiplicou, sobrou 12 cestos. Multiplicou, sobrou 7 cestos. É só isso. É sobre isso. Vocês continuam não entendendo. Jesus diz assim, eles disse, vocês ainda não entendem? E curiosamente essa pergunta não é respondida por Marcos. Próximo mensagem que nós vamos ver daqui 15 dias, temos o culto da reforma semana que vem, daqui 15 dias, foram para Betsaida. E essa pergunta fica no ar. E toda vez que uma pergunta fica no ar nas Escrituras, quando o autor faz uma pergunta e não responde, ele quer que o leitor tome uma posição diante daquela pergunta. E aí? Agora vocês entendem? Ou ainda não estão entendendo? O autor quer, então, muito mais do que mostrar que os discípulos estavam num processo de construção de quem Jesus é e o que Jesus pode fazer, e entender tudo isso de uma nova perspectiva, uma perspectiva do alto agora, ele quer levar os seus leitores, e nós, depois de 2000 anos, lendo o Evangelho de Marcos, dizendo, e aí? Vocês entendem agora quem Jesus é? Vocês entendem por que ele multiplicou o pão? Vocês entendem a identidade dele, o que ele pode fazer na vida de alguém? Ou ainda a gente vai ter uma visão limitada das coisas? Queria terminar olhando para o Salmo 78. Abra suas Bíblias aí no Salmo 78. Salmo 78 é um salmo da família de Asaf. E este salmo está mostrando o porquê do agir de Deus. O texto diz assim que Deus age de tantas formas, e ele fala assim, nós não vamos esconder isso dos nossos filhos. Pelo contrário, nós vamos falar isso para a geração seguinte, para que eles não cometam os mesmos erros dos pais. E agora temam o Senhor. E agora eu entendo de fato o plano de Deus e tudo mais. E aí ele vem falando isso até o versículo 8, para não ser como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. E aí a partir do 9, ele vai lembrando o agir de Deus no povo de Israel. E olha que interessante quando chega lá no versículo 17. Ele vai dizer que, no versículo 16, que da pedra fez sair água. E aí ele diz assim, no versículo 17, mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova. Lembra que os fariseus acabaram de colocar Deus à prova, Jesus Cristo à prova. Exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Lembra das 2 multiplicações dos pães? Como alimentaremos toda esta multidão? Poderá Deus preparar uma mesa neste deserto e alimentar toda esta multidão? Veja a preocupação de Jesus, dizendo, vocês vão repetir os erros desses fariseus, dos quais eu estou me afastando? Vocês vão entender as coisas de uma maneira diferente. Versículo 20, sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? Será que Deus é tão poderoso assim?
porque sair fazer água da rocha é fácil, mas será que ele pode dar de comer para uma multidão como essa? O versículo continua, 21. O Senhor os ouviu e enfureceu-se. Com fogo atacou Jacó. A sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas do céu. Fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhes o pão dos céus. Apesar da incredulidade do povo, a misericórdia e a graça de Deus transbordou ao ponto de, mesmo assim, Deus mandar pão do céu. O que Jesus está fazendo, então, com esses discípulos é resgatando a memória deles. Encarem as situações de uma perspectiva diferente. As coisas não podem ser vistas meramente de uma perspectiva terrena. Essas lições que Jesus está dando são umas lições que vêm do alto. O significado do pão é um significado que vem do alto. A multiplicação dos pães não é simplesmente um evento meramente social ou de uma ajuda humanitária que a ONU pode mandar alimentando uma multidão de gente. É algo que revela a identidade de Cristo como o Deus que alimentou o povo lá no Antigo Testamento. Cristo alimenta também o povo aqui, apesar da incredulidade deste povo. Apesar do povo só estar indo lá buscando pão. Só que para os discípulos, Jesus quer que os olhos deles sejam abertos e eles entendam as coisas de uma maneira diferente. Irmãos, deixa eu terminar com uma breve aplicação para nós também. Quando nós agora fazemos parte do reino de Deus, parte do reino dos céus, quando agora nós somos salvos, o Espírito abre os nossos olhos para que também enxergamos as coisas de uma perspectiva diferente. Deus age em todas as coisas. Deus continua soberano no controle de todas as coisas. Talvez em momentos de dificuldade, momentos de tristeza, pode ser que a nossa visão seja agora fechada, cegada, e não enxerguemos o agir de Deus ali naquela situação. Talvez como os discípulos dizendo assim, como alimentaremos toda esta multidão? É como se eles estivessem dizendo, pode Deus fazer isso? Cadê o agir de Deus nessa situação? E talvez como os fariseus dizendo, e aí, vai chegar um sinal ou não vai? As coisas vão acontecer ou não vão? Quando na verdade nós devemos olhar para o fato de que Deus reina sobre todas as coisas e Ele já está agindo no mundo. Não talvez como nós gostaríamos. Não talvez do jeito que eu acho que Ele deve agir. Recentemente eu li num livro do Jerry Bridges, e ele diz assim, que quando Deus não age do jeito que eu gostaria que Ele agisse, talvez eu entenda erradamente que Deus não pode agir do jeito que eu gostaria que Ele agisse. Entenderam? Eu não gostaria de ter uma doença, mas eu tenho uma doença. Então, a conclusão que eu chego é, Deus não consegue tirar a minha doença. Quem disse? Quem disse isso? E se Deus, no seu poder e na sua graça, quer e deseja que eu tenha uma doença? Veja como a nossa visão das coisas, entendendo quem Deus é e quem eu sou, muda toda a nossa vida e a nossa perspectiva neste mundo aqui. E é isso que Jesus estava fazendo com os discípulos. Eu espero que é isso que Ele faça no meu coração e no seu coração nesta noite. Amém? Vamos orar, abaixe sua cabeça. Senhor, nós agradecemos a Ti. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque ao olharmos para a fé em construção desses discípulos, tranquilizamos os nossos corações diante de tantos momentos em que a dúvida e a incerteza talvez também ronde o nosso coração. Mas assim como foi exortado a estes discípulos, fale também ao nosso coração para que possamos abrir os nossos olhos, olhar realmente quem o Senhor é, o agir de Deus no mundo, o controle, a soberania sobre as nossas vidas, a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia. Entendemos as coisas não meramente com um olhar terreno, mas com um olhar voltado para o céu,
porque de fato é o Senhor que controla todas as coisas e nada, absolutamente nada, ocorre sem o teu agir ou a parte do teu agir. E obrigado porque a tua palavra diz que a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável, e ajude-nos a experimentá-la. Ao mesmo tempo, Deus, eu oro para que o Senhor nos dê convicção das nossas crenças, pautadas na tua palavra, para que nenhum fermento de filosofia humanista, independente de onde venha, possa penetrar a nossa crença e a nossa prática. Ajude-nos, Deus, a sermos fiéis à tua revelação, à tua palavra, e nos mantermos assim, Deus. Obrigado, Deus, porque apesar da nossa incredulidade e fragilidade, o Senhor demonstra a sua misericórdia e a sua graça para conosco. Nós queremos louvar o teu nome por isso. Amém, Deus. Amém, Deus.